falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Você já parou para pensar o quanto a cor da pele pode influenciar na questão financeira? E ainda mais quando falamos de mulheres, mulheres negras, muitas vezes mães de família, que sustentam ali de vez em quando sozinhas, né? Ou de vez em quando, muitas vezes. Você já parou para pensar nisso? Hoje, para discutir esse tema, eu estou aqui com a jornalista Luíse. Seja muito bem-vinda! Eu que agradeço, viu, o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui falando justamente de um assunto que é tão importante, né? É isso aí, Lu. Você vem aí trazendo essa causa, né, da mulher negra em várias frentes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da educação financeira. Vamos. Conta aqui um pouquinho pra gente como na sua vida a educação financeira faz diferença, pra gente começar o assunto. Eu diria que está fazendo, porque querendo ou não, a educação financeira foi algo que foi inserido recentemente dentro da minha educação, dentro do meu estilo de vida, digamos assim, porque eu acredito que a educação financeira não é só o conhecimento, mas é um estilo de vida. A forma como você vê o que é gasto e o que é investimento, né? Ou a forma como você prioriza ali os seus recursos. Então, isso é algo recente na minha vida, inclusive, e que eu recebi graças ao jornalismo. Quando eu comecei a assumir esse tipo de pauta, falando sobre educação financeira, como reduzir os gastos, como sair das dívidas, aí foi que eu fui aprendendo, porque infelizmente eu não tive esse incentivo desde a minha infância, desde muito jovem. Então eu confesso aqui para você, não fica mal comigo, que é algo novo, mas que tem sido muito importante e que sim tem feito a diferença. De verdade. Lu, e ter acesso à informação de qualidade, originada de fontes respeitadas e seguras faz toda a diferença, não? Sim, com certeza. Eu que trabalho do lado de cá, né, fazendo essas matérias, trabalhando ali na produção desse tipo de conteúdo, a gente sabe a importância de termos uma entrevistada, porque, gente, pra lá que eu olho, Lu, pra lá. Ó, ela é minha entrevistada. E hoje a gente trocou aqui. Sim, muitas vezes nós estivemos juntas fazendo aí programas lá na Novo Tempo. Convido a todos também a conhecerem lá o trabalho da Lu, né? Conta aqui os programas que você tá hoje lá, Lu. Eu trabalho no Revista Novo Tempo, que é um jornal super legal, de boas notícias. E a educação financeira entra como uma das principais pautas, porque é uma ótima notícia a gente dormir tranquilo, sabendo que as contas estão em dias, que a gente está com saúde financeira. Então é um assunto que a gente aborda e que você é minha entrevistada, minha fonte oficial e segura. De vez em quando eu passo por lá na Revista Novo Tempo e hoje a gente trocou, né? E isso que você trouxe aqui é importante, né? Isso da gente ter ali a introdução a qualquer momento da vida. Às vezes não é correto achar, como eu não tive até então, eu não vou ter daqui para frente. Não. E quando a gente fala de mulheres, a gente olha ali estatísticas do IBGE, a mulher, especificamente negra, ela ganha em média 80% do que um homem branco ganha. Sim. Só que as posições mais nobres, posições de diretores, gerentes, as posições que pagam mais, elas acabam não tendo ali uma representatividade grande. Então, quando a gente fala 80%, a gente está falando ali de cargos de base, né? E a média salarial que acaba sendo muito baixa. Por outro lado, a gente acaba se dedicando, né, enquanto mulheres, 24 horas a mais por semana às tarefas do lar. Então, assim, a gente acaba tendo, além da ocupação principal, uma ocupação extra. Sim. Os homens se dedicam 11 horas a mais, né? As mulheres 24. É muito mais tempo. E aí, Lu, falar desse tema de dinheiro, como você acredita que isso impacte a vida das mulheres? Ah, completamente, né? Você fez uma introdução aí falando sobre essa questão da mulher negra, ter essa diferença salarial, tanto pela questão do gênero como pela questão racial também, que acaba potencializando essa diferença. E a mulher sendo ali a arrimo da família, né? A principal mantenedora de uma família. Então, de fato, quando ela tem acesso a esse conhecimento acerca da educação financeira, ela pode transformar realidades, ela pode transformar a realidade dela e das pessoas que estão debaixo ali da alçada dela também. Então, a mulher, por exemplo, que tem uma perspectiva diferente sobre como ela vai gerenciar os recursos, ela pode investir melhor na educação
educação dos filhos, ela pode fazer com que ela consiga administrar melhor a questão da alimentação. A gente vê, por exemplo, agora nesse período de pandemia, que era muita gente sofrendo com a questão da alimentação, muita gente tendo uma má alimentação e isso causando outros danos à saúde. Quando você tem uma perspectiva diferente sobre a educação financeira, na verdade, quando você tem a educação financeira, você consegue gerenciar o seu recurso que vai interferir na alimentação, que vai interferir na sua saúde. Então, vai, né, interferir no aprendizado, no trabalho, em tudo. Em tudo. Então, você vê que a educação financeira é algo tão importante que vai refletir no seu bem-estar enquanto ser humano. Não só a questão financeira, mas na sua saúde. Isso reflete em tudo, no tipo de relacionamento que você tem, na perspectiva de vida que você vai oferecer, no caso dessas mulheres, aos seus filhos e até para ela mesma. Poxa, eu preciso ter educação financeira, então como que eu vou priorizar? O que é que eu vou priorizar? O que é que vai ser importante? E aí a gente vai avaliando realmente essa questão das prioridades e isso é um mecanismo que transforma realidades, né? Sim, e a pandemia trouxe uma realidade dura, porque Sim. a renda média do brasileiro como um todo diminuiu e a gente está vivendo um momento que a inflação ultrapassou a casa dos 10%. Sim. E para alguns produtos específicos, né, gente, quem é que não está sentindo aí no bolso o peso do aumento da gasolina? Ah, não adianta, eu não tenho carro. Vai sentir do mesmo jeito. Sim, no porque transporte público. Transporte público, o frete para os alimentos e para as mercadorias em geral, isso traz ali um aumento de preços. Sim. E aí, então, é mais importante que esse assunto esteja na mesa, pronto para ser discutido. Sim, com certeza. E hoje eu até vejo um incentivo por meio das escolas, porque na minha época, por exemplo, a educação financeira não era disciplina dentro das escolas. Hoje a gente já vê escolas investindo nisso também, e isso vai refletir na saúde daquela pessoa quando ela estiver na fase adulta. Então, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente democratiza esse assunto da educação financeira, mais qualidade de vida a gente proporciona às pessoas, né? E aí não tínhamos nem na educação básica e nem, por exemplo, numa graduação, né, num curso de jornalismo. Você teve alguma noção de finanças e investimentos? Não, infelizmente nenhuma. E aí a gente já traz um outro assunto que também fala sobre essa diferença, né, de gênero, é que, por exemplo, assuntos relacionados à política, à economia, era coisa de homem. Na maioria das vezes, dentro dos veículos de comunicação, quem estava dominando nessas editorias eram os homens, porque mulher não fala de educação financeira, mulher não fala de investimento, mulher não sabe fazer conta. Então já existe esse preconceito, essa discriminação dentro dessas redações, dentro dessas editorias, e isso tudo vai dificultando. Mas a gente está aqui para quebrar, né, esses tabus. Quebrar paradigmas. Sim. Eu, durante muito tempo, nos eventos de mercado financeiro, a mulher estava lá, gente, linda, maravilhosa, servindo café, convidando as pessoas para entrarem nos estandes, mas não no papel de protagonista. Então segura aí que a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o seu programa para falarmos de dinheiro, de educação financeira e de investimentos. Hoje estamos aqui com um tema bastante especial, que é esse olhar para a mulher investidora, para a mulher negra, que muitas vezes não tem ali uma pauta focada nela, né? E acaba muitas vezes não tendo com quem falar sobre essas questões inerentes ali à sua realidade, ao seu dia a dia. Lu, a gente fechou o último bloco falando de representatividade, do quanto muitas vezes, né, investimentos, do quanto política não são assuntos femininos. Eu até trouxe alguns dados aqui. Vocês sabiam que das deputadas federais, somente 14,8% são mulheres? Quando a gente fala de vereadores, 16% somente são mulheres. E quando a gente fala de ministros, a gente tem 7,1% somente como mulheres.
é muito pouco. Sim. E as mulheres muitas vezes não estão presentes nas matérias de exatas. Né? Tem até uma iniciativa muito legal, que é uma iniciativa que nasceu lá dentro do ITA, que é prioritariamente ali, né, focado em homens brancos, né? E aqui, gente, não tem nenhum problema em relação a isso, mas a gente está falando de como a realidade ela acontece. Sim. E hoje também tem uma iniciativa para aumentar o número de mulheres fazendo ali, seguindo ali as carreiras de engenharia. É uma iniciativa que, inclusive, olha meninas, né, crianças, para desenvolver o gosto pela matemática, para que a gente tenha realmente representatividade em tudo. E assim, Lu, só para a gente também deixar claro para quem está acompanhando, por que é importante essa representatividade, né? Quando a gente vai lá para a nossa Constituição, artigo 5º, que a gente ouve falar sobre um princípio da isonomia, que é o princípio da equidade entre as pessoas, por isso é que a gente precisa dessa representatividade, para que essa garantia constitucional de fato seja efetiva na nossa vida. Então, quando eu tenho aqui uma pauta, né, uma bandeira que reflete na vida das mulheres e eu levo essa demanda para um homem, às vezes, pela perspectiva dele como homem, ele não vai compreender as necessidades de uma mulher. Assim como, às vezes, uma mulher não vai compreender a necessidade de um homem. Mulher com mulher se entende, né? Então, por que a gente precisa dessa representatividade? Justamente por isso. Então, digamos que eu sou vítima de violência, acabei de ser abusada sexualmente, eu vou numa delegacia, poxa, uma mulher vai ter muito mais tato para falar comigo sobre esse assunto que é tão delicado do que um homem. Poxa, eu tenho uma pauta sobre, por exemplo, agora, essa questão de distribuir absorventes, né, íntimos para as meninas na questão da menstruação. Quem que vai ter uma perspectiva muito mais empática? Um homem ou uma mulher? A mulher que menstrua, que sabe como que é esse período. Então, a representatividade fala sobre isso. E eu citei aqui a questão do gênero, mas isso vale para tudo. Para os deficientes, pela questão racial também. O negro sabe o que o outro negro passa na pele, né? E a gente fala sempre de lugar de fala, então acho que essa questão da representatividade, ela se torna importante por isso, né? Sim, e trazer um outro olhar, né, Lu? Sim. Complementar. Porque muitas vezes, gente, não é por mal. Às vezes você não tem a visão porque ninguém lhe apresentou o problema com aquele enfoque. E quando a gente conversa sobre isso, porque outra pessoa te faz refletir, puxa, você já olhou por esse outro ângulo, você começa a ter uma visão muito mais ampla daquele tema. E aí quando a gente fala, por exemplo, né, da questão dos absorventes femininos, que foi tão falado agora, quando eu era criança, esse não era um assunto que a gente falava. A gente não falava nem alto, eu não falava nem sobre isso com o meu pai em casa, né? E isso acaba trazendo, né, os temas que são tabu, assim como o dinheiro. O dinheiro também é um tabu. E aí quando a criança, né, a menina, ela tem problemas com a sua higiene íntima, que suja a roupa, que mancha tudo, e essa é a realidade, às vezes ela deixa de ir à escola, ela deixa de frequentar aulas importantes, isso vai influenciar e vai impactar no desempenho escolar, que vai impactar também na vida futura. Não é mimimi, né? Não é uma frescura, é realmente ter um olhar da pessoa que está passando por aquela dificuldade. E hoje a gente está falando que as pessoas, às vezes, não têm dinheiro para comprar comida. O custo da proteína está elevadíssimo. Né? O custo de uma alimentação saudável, eu fiquei chocada esses dias, Lu, porque eu vi que assim, comprar legumes congelados, cortadinhos, gente, bonitinhos, num saquinho, adoro, é super prático, tem uma vida corrida, é mais barato do que comprar o fresco para você cortar, né? Então, a gente está falando que comida está muito inacessível. Como que você vê isso, tudo interligado com a questão de dinheiro? Olha, para mim, você tocou num assunto aí que tem mexido realmente muito comigo, né? Essa questão do absorvente, por exemplo, eu fiz uma reportagem sobre isso recentemente e a entrevistada falou justamente isso. Minha mãe tinha que escolher entre comprar o absorvente e comprar o pão para a gente comer, eu e as minhas irmãs. Era uma família com 6 meninas. Então, 6 meninas que sincronizam a menstruação e que todas têm que usar todas no mesmo período. Então, é uma questão de você ter que escolher, ou você enche a barriga ou você compra o absorvente. A questão da alimentação mesmo, eu não sei se você viu uma imagem que foi lá em Fortaleza, de pessoas dentro do carro do lixo, pegando as sobras dos supermercados para poder levar para casa. Então, quando a gente fala de algo que é tão essencial como a questão da alimentação, e que as pessoas não têm condição de comprar para poder encher a barriga, e a fome dói para quem sente fome mesmo, e não só dói o estômago, mas dói, deve doer. Eu não tenho um filho, mas eu imagino que a dor de uma mãe, do filho dizendo, mãe, eu estou com fome. O
que é que tem para comer? Não? É multiplicada. Então, quando você vê essa realidade, com certeza você faz o link. Poxa, se aquela família tivesse educação financeira, se aquela família tivesse assim uma previsão do cenário daqui a alguns meses, porque você que é economista, com certeza você consegue fazer as previsões daqui para os 6 meses, o próximo ano, e aí você já consegue se preparar para essa situação. Quantos investidores aí que têm acesso a esse tipo de informação já têm a noção do aumento do dólar? Vamos mudar aqui esse tipo de investimento, não vamos investir aqui frito cozido, né? E por que esse tipo de informação? Gostei do frito cozido. Falando de comida, né? E por que não as pessoas também de baixa renda, pessoas que estão em situação social muito mais vulnerável, ter esse tipo de conhecimento também? Poxa, a gente está vendo aí a alta da inflação, está aumentando o combustível, a gente está vivendo um momento de crise política, crise sanitária, humanitária no nosso país. Vamos nos preparar aqui. E às vezes o pobre, o trabalhador, não tem acesso a esse tipo de conhecimento e é pego de surpresa. Quantos e quantos pais de família, mães de família perderam seus postos de trabalho, viraram motoristas de aplicativo? Agora, com a alta do combustível, o que eles vão fazer? Então, o meu link, respondendo a sua pergunta, é justamente esse. Se você tem acesso a esse conhecimento que te ajuda a fazer projeções sobre o cenário econômico, que também te ajuda a gerenciar os seus recursos nas pequenas economias do dia a dia, nas grandes decisões, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor e evita essa situação, né, dura. Com certeza. E aí a gente não está falando só de investir para ficar rico. A gente está falando de investir para proteger a sua carteira, para proteger o seu recurso, para ter uma vida mais leve, mais próspera, mais equilibrada, mais feliz. Ninguém guarda dinheiro por guardar e ninguém investe por investir, né? A gente está falando de uma questão muito mais ampla. E eu estava olhando os dados da CNC, então mais de 74% da nossa população está endividada. A gente está no maior patamar, é muita gente endividada. E aí a gente se pergunta, por que tem tanta gente endividada? Acredito que, claro, todo o cenário que a gente está vivendo, a pandemia chegou aí mexendo com o bolso de todo mundo. Mas eu acredito também que grande parte é pela falta da educação financeira. É isso aí. E vamos entender como lidar com o endividamento e como fechar o ano no azul. Ainda dá tempo. Não saia daí que a gente volta no próximo bloco. Estamos de volta com o seu programa falando sobre investimentos e educação financeira. Se você ainda não nos segue lá nas redes sociais, eu te convido a entrar no nosso Instagram, @LucianeQuedo, e lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. Lá você encontrará todos os nossos programas. Desde o comecinho, a gente está indo aí para 1 ano de programa, então vale a pena dar uma passada por lá. Eu estou aqui hoje com a Luíse, que tem se dedicado à questão do jornalismo, focado aqui também em finanças e investimentos. E Lu, a gente falava sobre a questão do endividamento, né? Você trouxe aqui um dado importante. A última pesquisa do CNC, 74% das famílias estão endividadas. Mas por que as famílias se endividam? Olha, eu acho que tem esse fator, né, político, econômico, humanitário, essa questão da pandemia, a forma como tudo aconteceu, fecha comércio, fecha escolas, empresas não sabiam como gerenciar essa crise, muita gente desempregada, então a gente já está lá 13 milhões de brasileiros desempregados, é muita gente, né? Um contingente muito significativo. Então eu acho que isso influenciou. Mas o que também influencia é a falta do conhecimento a respeito da educação financeira. Como se preparar para os momentos de crise? Sim. Eu penso até que essa questão, né, da pandemia, gente, chegou para todos nós no mundo inteiro, indistintamente, de cor, de sexo, de raça, para todos, né? Mas continuaremos tendo problemas pontuais. Sim. Sabe aquela terça-feira que o cano da pia estoura? Não tem alternativa, você tem que dar um jeito naquele negócio. Isso tudo vai continuar acontecendo. E não ter uma reserva de emergência faz com que a gente aumente
tenha um sério problema de ter que se endividar, Sim. né? Ou usando cheque especial, ou parcelando no cartão, ou pedindo dinheiro para o cunhado, que é sempre a pior alternativa. Não peça dinheiro para o cunhado. Peça pra Lu pelo Instagram. Você acaba tendo uma dificuldade muito grande. Mas, Lu, você me trouxe algo, né, que as pessoas estão, assim, muitas vezes direcionando os recursos para pagar as contas. Sim. Né? A água, a luz, o telefone, a comida, e que tem dificuldade de guardar, não? É, muita dificuldade, né? Eu já fiz reportagens com alguns especialistas que eles falam assim, o ideal é que você guarde metade do seu salário. É o ideal, realmente. É a coisa que todo mundo idealiza dentro da sua mente. Mas isso é real. Então, quando a gente tem esse custo de vida que está tão elevado e que está tão difícil, de fato, fica complicado você conseguir fazer essa reserva de emergência. Mas quando você anota ali, vamos lá, vamos pegar o caderninho e vamos anotar o que você gastou hoje. Eu gastei tanto do ônibus, tanto comprando pastel de feira ali, tanto no lanche do menino que pediu, tanto disso. E você vai ver que tem um monte de coisa supérflua ali que você consegue cortar. Exatamente, né? Trazer isso para algo factível, tangível. E quando eu escrevo, isso sai da minha cabeça e vem para a realidade. Eu consigo olhar e tomar decisões. Você acredita que até, sei lá, acho que uns 3 anos, 2,5 mais ou menos, que esse tempo de pandemia a gente até perde a noção do tempo, né? Mas mais de 2 anos isso. Eu não tinha noção do quanto que eu gastava do meu salário com transporte, por exemplo. Eu acredito. E aí, com essa coisa de pegar aplicativo, né? Ai, tanto, aí só no cartão de crédito. Aí quando eu ia olhar no cartão de crédito, meu Deus, eu gastei isso tudo. Ah, não, mas é uma corrida de R$10, R$12. Pouquinho. A maioria das pessoas com quem eu converso no meu dia a dia, elas não têm noção do quanto gastam e, pior, não têm noção do quanto ganham. E aí, conhecer os próprios números é essencial. Você de casa conhece os seus números? Conhece ali qual é a realidade? Né, o quanto você gasta no aplicativo, o quanto você gasta com pastel. Não tem adoro comer o pastel na feira, mas o importante é você saber o quanto do seu trabalho você está direcionando para aquilo ali. O quanto de horas de vida, né, Lu? Porque a gente está falando de horas de vida. Eu troco a minha vida por trabalho. Deixo de estar com a minha família, deixo de estar na obra da igreja, deixo de estar fazendo outras coisas para ganhar dinheiro. E aí, quando eu sou levada pelo ímpeto de consumir, e a gente vive numa sociedade que muitas vezes o ter se torna mais importante do que o ser, acabam trazendo ali para a vida da gente aquele desejo. Puxa, eu preciso, né, de um sapato X, de uma roupa Y, até para ser aceito. A gente vive essa cobrança social, né? Eu sinto isso desde a época que eu sou criança, dentro da escola, dentro do condomínio. A gente tem ali o aniversário, que tem que levar um bom presente, a gente tem a roupa. Olha só, para ir num aniversário você tem que gastar com o sapato, com a roupa, com o enfeite de cabelo, com o presente, com o transporte, a depender de onde você vá. E às vezes a gente não quer dizer não, né? Porque de fato é difícil. Mas quando você tem uma noção realmente de quanto aquilo vai pesar no seu orçamento, conforme a sua necessidade, você começa a ponderar e encontrar o significado de você dizer não posso ir. Vai me valer mais a pena, né? E de encontrar soluções alternativas. De repente eu preciso de um vestido para ir num casamento no sábado, tanto tempo que a gente ficou sem esses eventos sociais, e de repente, ao invés de eu comprar, eu posso pedir emprestado, Luiz, me empresta esse vestido vermelho maravilhoso? Empresta. Né? E tá tudo bem. E eu consigo trocar, e eu consigo não usar as coisas como se fossem descartáveis, né? Use e jogo fora. Nessa pandemia, por exemplo, a gente lá no Revista trabalha só com boas notícias. E aí várias vezes a gente busca casos de sucesso. Muita gente ficou desempregada no período da pandemia, mas muita gente inovou. Então aquela mulher que sabia cuidar do cabelo não podia abrir o salão, mas ela fez um marketing de atendimento personalizado só para aquela cliente específica, e aí ela conseguiu inovar e agora ela entrou no nicho ali que ela que está bombando. Eu outro dia estava andando no centro de São Paulo, hoje os vendedores ambulantes eles descobriram um protetor para a sua carteira de vacinação, para o comprovante de vacinação. Já é uma forma de você ganhar o dinheiro extra. E o brasileiro é criativo, então às vezes a gente também precisa usar dessa criatividade, dessa necessidade mesmo de buscar o que é que eu vou fazer como alternativa para poder ganhar um dinheiro
dinheiro extra. Sim, e trazer esses assuntos, né? Sim. Trazer o tema dinheiro, educação financeira, investimentos. Olha, vem cá, deixa eu te ensinar como faz um cadastro aqui na plataforma do Tesouro Direto. Sim. Deixa eu te mostrar o que você faz com o dinheiro que é excedente, que você consegue poupar para que ele cresça mais. Quando eu faço um orçamento, assim a gente tem previsão. Sim. Né? Que é esse olhar, puxa vida, olha, gente, a gente está em novembro, hein? Novembro, não adianta me dizer que em janeiro e fevereiro tive uma surpresa que recebi o carnê do IPTU ou do IPVA, matrícula, que a criança cresceu e teve que comprar outro uniforme. A gente já sabe disso, né? E quando eu consigo saber, puxa, então eu vou pegar o meu 13º e vou deixar para usar para essa finalidade, eu consigo ir além, não? Sim, e olha, descobrindo, assim, fazendo matéria sobre isso, a gente descobre, né, eu falei no início do programa, que a educação financeira reflete na sua saúde, porque quando você tem educação financeira, no momento em que sua saúde é afetada, você tem recursos para investir na sua saúde ou até para evitar alguns problemas de saúde. A ajuda na educação reflete diretamente na forma como você vai ter sua educação, e a educação amplia sua perspectiva de vida, que é uma questão em cadeia, né? E aí você só tende a crescer quando você investe na educação. No caso das mulheres, reflete na questão da segurança, porque hoje muitas mulheres que são vítimas de violência, elas também são vítimas de violência patrimonial, onde o homem quer controlar o dinheiro da mulher, onde tem gente, a mulher tem aquela dependência emocional e financeira e aí não pode sair daquele ciclo de violência, mas quando ela tem educação financeira, quando ela tem sua própria renda, ela consegue ter um pouco mais de autonomia para reescrever. Liberdade. Liberdade. Então você vê como é importante e como vai influenciando em vários aspectos da nossa vida. É isso aí. Lu, deixa pra gente suas redes sociais aqui, para quem quiser te encontrar. Deixo sim, meu Instagram é @louisemaiana. Podem lá me adicionar, mandar sugestões de pauta, mandar um oi. Até pergunta de educação financeira que eu não souber, eu passo para você. Muito bem. Gratidão por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer enorme. Vai ter que voltar que a gente tem assunto para mais de metro aqui, né? É verdade. E obrigada aí para você que nos acompanhou. Toda segunda-feira tem programa inédito logo depois do jornal. Enquanto isso, a gente se encontra lá nas redes sociais. Até breve!